E aí, meu povo arretado! Aqui quem fala é N9, direto de Petrolina, a capital do sol. Mas hoje a história é outra. Imagine a cena. Eu, Larissa e Lufito, com os pés na areia, olhando pro marzão de boa viagem, com uma missão impossível nas mãos. O meu PC, aquele que o povo chama de PC da NASA, deu um prego. Pifou. Morreu. E agora? Como é que eu vou editar os vídeos pra vocês? A gente tava mais liso que quiabo, sem um tostão furado pra comprar peça nova. A situação tava preta, mais preta que asfalto, em noite sem lua. Foi aí que Lufito, com aquela cara de quem teve uma ideia genial, ou muito idiota, apontou para um negócio esquisito no horizonte. Parecia um navio, mas não um navio qualquer. Era um barco velho caindo aos pedaços, com uma bandeira que, em vez de caveira, tinha a imagem de um bode. Sim, um bode! Lufito gritou: "É o navio do bode!" Diz a lenda que eles vendem de tudo, até peça de computador. Larissa olhou pra ele com a mesma cara que eu. Tipo, tu bebeu, foi? Mas na situação que a gente se encontrava, até consultar o pai de santo parecia uma boa ideia. A gente não tinha nada a perder. Resolvemos ir até lá. Pegamos uma jangada emprestada, quase afundando com nós três dentro, e remamos na direção daquela sucata flutuante. Chegando perto, o cheiro de peixe podre misturado com maresia quase derrubou a gente. Subimos por uma escada de corda que parecia que ia se desfazer a qualquer momento. Lá em cima, o cenário era de filme de terror cômico. Um monte de figura esquisita, parecendo que saíram de um bloco de carnaval de Olinda, depois de 10 dias de festa. E no meio de tudo, um cara com um topo-olo e uma perna de pau, se apresentando como o temível Capitão Chibata Mole. Ele nos levou até o estoque dele. Eram caixas e mais caixas de tranqueira, peças de computador que pareciam ter sido desenterradas, junto com as múmias do Egito. Lufito, se achando o especialista, começou a pechinchar, oferecendo um trocado por uma placa de vídeo que provavelmente só servia de peso de papel. O Capitão Chibata Mole ria com um dente de ouro brilhando. Enquanto eles negociavam, eu e Larissa fomos dar uma olhada no resto do navio. Foi quando a gente ouviu um barulho estranho vindo da água. Era um crocodilo, mas não um crocodilo qualquer. Era um monstro gigante, do tamanho de um ônibus, com os olhos vermelhos que pareciam duas brasas. O bicho tava com uma cara de fome que só vendo. Ele deu uma cabeçada no navio que balançou tudo. Parecia que a gente tava num terremoto. O Capitão Chibata Mole gritou: "É o Calunga, meu bichinho de estimação. Ele só tá com um pouquinho de fome." Um pouquinho de fome? O bicho queria era engolir o navio inteiro. A confusão se instalou. Os piratas corriam de um lado para o outro, uns pulando na água, outros tentando atirar no bicho com os bacamartes velhos que mais pareciam espingarda de chumbinho. O crocodilo abriu aquela bocarra cheia de dente e abocanhou metade do convés. Eu, Lufito e Larissa nos agarramos num mastro, tentando não virar petisco de jacaré. No meio daquela muvuca, Lufito, na sua genialidade sem fim, teve outra ideia. Ele viu um canhão velho num canto do navio. Ele gritou: "N9, Larissa, me ajudem aqui." A gente correu para ajudar. O canhão estava enferrujado, pesado pra caramba. Começamos a empurrar o trambolho na direção da beirada. O Capitão Chibata Mole, vendo o que a gente ia fazer com a decoração dele, vai o pra Chetima, gritando que a gente ia pagar pelo canhão. Começou uma luta épica. Eu, usando uma ripa de madeira como espada, duelava com o capitão e sua perna de pau. Larissa, mais esperta, começou a jogar cocos que achou num caixote na cabeça dos outros piratas. E Lufito estava tentando acender o pavio do canhão com um isqueiro que mal funcionava. O crocodilo deu outra investida. E dessa vez, o navio pendeu tanto que o canhão começou a deslizar sozinho. "Corre, Lufito!" eu gritei. Ele finalmente conseguiu acender o pavio e pulou para longe. O canhão disparou. Só que em vez de uma bola de canhão, o que saiu de lá foi uma nuvem de poeira, umas galinhas que estavam dormindo dentro e uma bota velha, que acertou em cheio o focinho do crocodilo. O bicho ficou tão confuso com aquilo que simplesmente parou, deu um espirro e mergulhou.
desaparecendo nas profundezas. A gente tinha sobrevivido. O capitão Shibotamou, impressionado com nossa bravura, ou talvez com medo da gente quebrar mais coisa no navio dele, resolveu fazer um acordo. Ele disse: "Vocês salvaram minha tripulação e meu navio do mau humor do Kalunga. Peguem as peças que quiserem. É por conta da casa." A gente olhou para aquele monte de sucata. Não tinha uma placa EMI de última geração, nem um processador de trocentos núcleos. Eram peças velhas, empoeiradas, que ninguém daria nada por elas. Mas era o que a gente tinha. Pegamos uma placa de vídeo Jurássica, um processador que devia ter a velocidade de uma calculadora e umas memórias RA adversas aos medicamentos que pareciam ter vindo da Idade da Pedra. Agradecemos ao capitão, que agora nos olhava com respeito, e descemos pela escada de corda de volta para nossa jangada quase afundada. A volta para a praia foi em silêncio, cada um pensando na loucura que a gente tinha acabado de viver. Chegando em casa, em Petrolina, a gente se olhou. O que fazer com aquele monte de lixo eletrônico? Mas pernambucano não desiste nunca. Com um pouco de gambiarra, um bocado de fita isolante e muita, mas muita fé, a gente começou a montar o que eu chamei de PC da NASA do Sertão. Cada peça encaixada era uma vitória. Cada parafuso apertado era um hino. No final, depois de horas de trabalho, ligamos o bicho na tomada. As luzes piscaram. A ventoinha fez um barulho de turbina de avião decolando. E na tela, o sistema operacional iniciou. Funcionou. O PC da NASA estava de volta à vida. Não era o mais rápido, não era o mais bonito, mas era nosso. Era a prova de que com criatividade, amizade e uma dose de loucura, a gente consegue superar qualquer perrengue. E é com ele, com esse guerreiro montado, com peças de navio pirata, que eu estou editando esse vídeo para vocês hoje. A saga foi grande, a aventura foi louca, mas a missão foi cumprida. Porque aqui em Pernambuco, a gente não se aperreia, a gente se vira nos 30. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Valeu, meu povo!